Fala, fã do Live Basketball BR, no ar mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar de um dos prospectos que mais chamam a atenção desse próximo draft de 2020 da NBA. Trata de Devin Vassell, ala de Florida State, e que, na minha opinião, é o melhor 3&D desse draft da NBA. O cara que tem um bom arremesso de 3 pontos e é bom defensor. Um combo que chama muita atenção e que traz muito impacto para ele, que pode ser um cara que deve sair nessa escolha de loteria. Então vale ficar de olho em Devin Vassell. A gente vai falar dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que ele tem que melhorar ainda, e o que ele já tem de bom para ser um cara de impacto na NBA nessa próxima temporada, nesse draft 2020. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações. Também curta o vídeo, curta as nossas redes sociais, o Live BSKTBR no Twitter e no Instagram. E acesse o nosso site também, o livebasketballbr.com. Para começar, a gente vai falar do Devin Vassell, um cara que jogou em Florida State. Florida State é uma universidade que sempre revela bons jogadores. O Leonard Hamilton, treinador de Florida State, sempre gosta de recrutar jogadores atléticos. É o ponto principal dele. Sempre os jogadores a maioria de média de altura da NCAA, o time que lidera esse quesito em quase todas as temporadas é a Florida State. Sempre com pivôs de mais de 2,20 m. É uma característica que o Hamilton gosta. Uma defesa forte, com jogadores que possam marcar zona individualmente com envergadura, com mãos grandes. E isso é uma coisa que o Vassell também faz parte dessa característica, né? Ele tem 20 anos de idade, teve médias de 12,1 pontos, 12,7 pontos, aliás, 5,3 rebotes, 1 toco, 1,4 roubo por jogo e também 41% na bola de 3. Esse talvez seja um dos quesitos que mais chamam a atenção. Outro ponto que chama a atenção é a média em toco e roubos. Quase sempre um jogador que tem boas médias assim na NCAA, mais de 1 toco, mais de 1 roubo por jogo, ele consegue traduzir bem e ser um jogador interessante na NBA. Claro, não é um caso que será 100% de acerto, sempre vai acontecer isso, mas é um indício interessante de que pode ter um futuro na NBA jogando de ala, seja ala armador, com bom potencial defensivo, né? Vamos aos pontos fortes e pontos fracos. Primeiro, ponto forte principal do Devin Vassell: potencial na defesa que ele tem. É um cara com um ótimo QI de jogo, adora chegar por trás do pivô e conseguir tirada por cima. Como isso? A bola tá com o armador adversário, ele surge do canto oposto da quadra, por trás do pivô, e quase sempre intercepta o passe. Ele é muito bom nessa leitura de jogo. Além disso, ele consegue trocar facilmente de posição para marcar jogadores mais baixos, jogadores mais altos, sendo que um pouco mais de dificuldade com jogadores mais altos por conta da falta de massa muscular, que a gente vai falar mais pra frente nos pontos negativos. Outro ponto que é bem legal de falar do jogo dele é a agilidade lateral. Com isso, ele tem facilidade para marcar um armador que é mais rápido, um ala armador que seja mais rápido. Ele consegue ter esse poder, essa habilidade para marcar essas várias posições. Além disso, é interceptar linhas de passe, não apenas marcando o pivô no garrafão, mas também logo no perímetro, recebendo um passe que vai assim perto da zona do garrafão, no perímetro. Ele consegue interceptar para pontos fáceis em contra-ataque. O arremesso dele também é um ponto bem positivo que a gente tem que falar do jogo dele, média de 41,5%. Uma das melhores da ACC na última temporada, em alto volume também. Mas hoje ele é basicamente um chutador de catch and shoot, de receber a bola e arremessar. Ele não é muito um jogador que cria o próprio arremesso. Ele teve uma evolução nesse aspecto, principalmente saindo do drible. Na primeira temporada dele de calouro em Florida State, ele teve apenas um arremesso após o drible. Agora, na segunda temporada em Florida State, foram 39. Já é uma evolução, mas ainda um cara que pode ter mais recursos ofensivos. A gente tá falando de basicamente um cara que é um ótimo defensor e um arremessador de 3 pontos paradinho na dele, também com muita eficiência, porque tem um release alto, ele já é alto, e com um release alto que facilita e dificulta a marcação dos adversários, porque é mais complicado de dar um toco. Outro ponto, ele não é o mais atlético dos mundos, mas ele sabe muito bem utilizar essas ferramentas que ele tem, os braços longos, a envergadura interessante, e gosta muito de jogar em transição, principalmente na jogada que a gente conhece como trailer. Por exemplo, alguém vai levando a bola pro ataque na transição e ele vem por trás recebendo o passe para uma enterrada fácil, para 2 pontos fácil numa bandeja. Então, um cara que gosta bastante desse jogo de transição. Pontos negativos que a gente pode falar mais do Vassell: primeiramente, falta de massa muscular. É um cara que vai ter que adicionar massa muscular porque ele tem dificuldades muitas vezes para marcar um pivô lá embaixo. Quando é trocada a marcação, ele teve muitas dificuldades, por exemplo, quando trocou para enfrentar o Vernon Carey Jr., pivô de Duke, que é um cara bem mais pesado, bem mais forte no garrafão. E também no ataque, ele tem muita dificuldade para definir próximo ao aro com contato. Como a gente já falou de outros jogadores que gostam de receber o contato para ir conseguir a bandeja, que tem essa
essa capacidade. O Vessel já não é tanto assim, é um cara que tem dificuldades, não tem muito recurso para conseguir definir próximo ao aro após o contato, mas isso muito por conta da falta de massa muscular, que ele vai adquirir com certeza quando chegar na NBA. Outro ponto, o ball handling dele, ele tem médias quase nulas de assistências por jogo, muito porque ele não tem muita capacidade de levar a bola, é um cara que é basicamente de receber e arremessar, não é muito de botar a bola em quadra, fazer 2, 3 dribles numa mesma jogada, não é muito do estilo de jogo do Devin Vassell. Então a gente não vai ver, por enquanto, um cara que tem a capacidade de levar um time para ataque, de ser um segundo, terceiro playmaker no quinteto que está em quadra. Então é um ponto que ele tem que melhorar nisso para não se tornar só um cara que vai ser unidimensional, ser um cara que vai definir a própria jogada sempre que recebe o passe. Outra questão que a gente pode falar é um pouco o arsenal ofensivo, né? Ele fica muito restrito a essas bolas de 3 pontos recebendo. Melhorou um pouco na questão de saindo do drible, mas é um cara que pouco arremessa saindo de bloqueios, é um cara que não é um cutter como a gente conhece, que é um cara que infiltra vindo da linha lateral. Ele tem muita dificuldade para isso, e muito por conta da falta de massa muscular, que é um ponto interessante, pela pouca capacidade hoje que ele tem de definir próximo ao aro. Então é um dos pontos que ele tem que evoluir, ao ampliar esse arsenal ofensivo, principalmente com um ball handler melhor, com um controle de bola melhor e também com outras espécies de arremesso, de uma melhor criação de jogadas dele mesmo, dos próprios arremessos. Então é um ponto interessante para ele evoluir. Mas a gente está falando de um cara com atributos bem claros, né, de defesa muito forte, de um bom arremesso de 3 pontos, que a NBA gosta muito, os times gostam muito, e por isso ele não deve fugir de uma escolha de loteria desse próximo draft. Uma comparação que a gente pode fazer para ele, Mikal Bridges. Talvez seja hoje um cara mais parecido com ele, jogador do Phoenix Suns, que é um cara que é um bom arremessador de 3 pontos, uma ótima defesa, braços longos, envergadura. Então um cara com um estilo parecido com o do Mikal Bridges. Teto muito alto do Devin Vassell, por isso ele não deve passar de uma escolha de loteria. Lembrando que no Twitter do Live Basketball BR tem um tweet fixado com todos os vídeos de prospectos desse próximo draft que a gente já fez. Então é só conferir, perdeu algum, vai lá e já dá a moral pra gente no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, curta as nossas redes sociais, o Live BSKTBR no Twitter e no Instagram. Acesse o nosso site livebasketballbr.com para não perder nada aqui do canal. É isso, um abraço e até o próximo vídeo de prospectos aqui do Live Basketball BR.